O 11º rebaixamento em 113 anos de história foi consumado na noite da última terça-feira. Mas bem antes disso, já dava para considerar como uma tragédia anunciada. É como se fosse uma consequência natural de uma série de erros dentro e fora de campo. E se antes o Bugre avançava no processo de reconstrução da sua imagem, agora vai precisar voltar algumas casas a partir desta queda para a Série C. Após brigar pelo acesso no ano passado, a diretoria à frente do clube, na época, prometeu que brigar na parte de cima da tabela faria parte da nova rotina do clube. Nunca, em momento algum, antes da eleição, depois da eleição, nunca, não foi abolida duas palavras aqui do clube que eu me arrisco a falar, que é descenso e 45 pontos. Isso não existe mais aqui. A medida da régua, ela aumentou. Então nós vamos ser cobrados, nós estamos sendo cobrados, vamos ser cobrados pelo acesso. Mas na prática, o Guarani passou bem distante do que foi prometido nessa coletiva realizada no início de dezembro do ano passado. Em 2024, a equipe brigou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista até a última rodada, escapando da queda com a vitória diante do time reserva do Bragantino. E diferente do estadual, na Série B o Guarani não conseguiu se livrar do rebaixamento, além de ter registrado sua pior participação no campeonato na era dos pontos corridos. Coincidência ou não, os 3 dirigentes que apareceram nessa entrevista do ano passado hoje não estão mais à frente do Guarani. Ricardo Moisés foi desligado do cargo de CEO. André Marconato pediu afastamento da presidência por motivos de saúde. E ontem foi a vez de Rubens Vicente Júnior apresentar a sua carta de renúncia ao Conselho de Administração, alegando que é o momento de abrir espaço para que outras pessoas conduzam o processo de reconstrução do clube. O vice-presidente abriu mão do cargo que ocupava desde 2020, quando foi eleito no grupo de Ricardo Moisés. Agora, com o rebaixamento decretado, a diretoria alviverde já começa a pensar em 2025. Mas antes do fim da temporada, o Guarani ainda enfrenta o Brusque fora de casa e o Ceará no Brinco de Ouro pela última rodada. Para esses 2 jogos, Alan Al está confirmado à frente da equipe, mas para o ano que vem ainda não existe nenhuma confirmação sobre a permanência do treinador. E a frustração, a decepção, acho que impedia de ter esse tipo de conversa, principalmente ainda enquanto havia a possibilidade da gente se manter numa Série B. Agora, daqui para frente, a gente pode tentar sentar com calma, conversar e ver qual é a melhor perspectiva para a gente dentro do Guarani. Alan Al chegou para sua segunda passagem no clube alviverde no início de agosto e, apesar de ter conquistado bons resultados, o treinador não obteve êxito em livrar a equipe do rebaixamento. Mas mesmo assim é praticamente impossível colocar Alan Al como um dos principais responsáveis pela queda. Foram 6 vitórias, 3 empates e 9 derrotas em 18 partidas disputadas. Números que, se fossem conquistados também durante o primeiro turno, fariam com que o Bugre hoje estivesse fora da zona de rebaixamento. Para mim está sendo um dos piores dias da minha vida, sem dúvida nenhuma. Procurar se reerguer, procurar levantar a cabeça, procurar corrigir os erros que de repente aconteceram e se desculpar. De repente, em algum momento, se a tomar decisão, as escolhas, as respostas, tanto para vocês como para o torcedor, foi de uma maneira que de repente não foi bem quista, peço desculpa. Então, seguir em frente, mas ao mesmo tempo consciente de que no dia a dia, aquilo que a gente poderia fazer, a gente fez, de corpo e alma. Lamento, fico triste, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Ei, vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino estará hoje na coletiva de imprensa com o Conselho de Administração. O que você imagina que eles vão falar?
qual é o conteúdo daquilo que eles vão passar para a imprensa hoje à tarde, hein, Vladimir? Olha, Batista, eu só espero, sinceramente, que não venham com conversinha mole, né? Nem o pessoal do CA, nem o Rodrigo Pastana, porque o que o torcedor do Guarani exige, primeiramente, é um pedido de desculpas, né? Claro que não vai resolver nada, não vai reverter o rebaixamento, mas reconhecimento do erro, né? O que tem de mais bonito para o ser humano fazer é reconhecer quando ele erra. E o Guarani só errou nesse ano, em termos administrativos, né? Então eu espero que isso aconteça e também a ideia de uma reformulação, há necessidade de uma reformulação. O técnico Alan Al deixou implícito nas suas palavras na entrevista coletiva que ele quer permanecer, depende da direção do Guarani. Mas será que o próprio Rodrigo Pastana vai permanecer? Já tivemos o vice-presidente ontem, né, pedindo, entregando a sua carta de renúncia. Então muita coisa deve acontecer, eu espero, e o torcedor do Guarani principalmente espera que o reconhecimento do erro seja feito, mas a intenção e as ações que serão tomadas para evitar que isso se repita e o Guarani possa voltar à Série B já na próxima temporada. É o Rubão, né? Conhecido como o Rubão, que entrou com a carta de renúncia. É isso. E aí, CH, o que você espera ouvir dos dirigentes bugrinos após esse rebaixamento? Eu preciso saber quais são todo mundo, as providências que serão tomadas a partir de agora. E eu tenho muitos questionamentos, uma pena que eu não vou poder estar nessa entrevista coletiva. Primeiro, eu espero que essa entrevista seja aberta para perguntas, número 1. Porque numa situação dessa não é difícil acreditar que será só pronunciamento. Então eu precisava saber, eu gostaria de saber se o Pastana vai continuar. Se o Pastana continuar, vai ser o Alan Al. Daqui para frente, nesses 2 jogos que faltam, não é? Estou dando spoiler aqui, hein? Sim. Não é? Já alguns jogadores vão deixar o estádio Brinco de Ouro para dar oportunidade para atletas, por exemplo, que não foram vistos até agora, ou vai seguir com esse mesmo trabalho até o fim? E eu não estou sugerindo nada, eu estou perguntando. Não é? Financeiramente, como é que o time vai fazer sem a cota da Série B para ter que pagar a recuperação judicial, né, que é 1 milhão por mês? Como é que o Guarani vai montar o seu planejamento sem dinheiro? E se tem dinheiro, que dinheiro? Vem da onde? De que patrocínio? Qual é o recurso? Então tudo isso, tudo bem, é bastante cedo, mas com certeza as pessoas de dentro do CA, eu espero isso, já saibam quanto dinheiro vai contar para o ano que vem e as suas devidas obrigações. Que tipo de time vai ser montado para o Campeonato Paulista? Porque com esse time aí que é caríssimo, não é? O Guarani ficou em último, vai ficar em último no Campeonato Brasileiro. E como é que vai ser no Campeonato Paulista? Vai ser de novo mais um sofrimento e por aí vai, Batista. O Guarani tem que tomar cuidado, né? Esse negócio de dispensar todos os jogadores, porque tem time aí envolvido na situação, né? Por exemplo, o Ceará. O Ceará está disputando aí com o Sport. Hoje o Ceará é o 4º colocado e é o último jogo do Guarani na competição. Então, dispensar todo mundo, colocar o 3º reserva, pode manchar. O Guarani já está manchado aí porque foi rebaixado. E ainda pode ser acusado de entregar o jogo para o Ceará, comprometendo inclusive a 4ª colocação do time que vai subir. Então o Guarani tem uma história, gente. E história não pode ser manchada. Então, tudo bem, tem que começar a reformulação. Esses dias fiz até uma pergunta nesse sentido aqui para os comentaristas, se eles achavam que o Guarani, no caso do empate, e acabou empatando mesmo, se já deveria iniciar a reformulação, mas tem essa questão moral que o Guarani precisa pensar, e aí o ideal é manter o mesmo time que vinha atuando, para evitar especulações, porque pode manchar a história do Guarani. E com relação ao Pastana, eles não vão confirmar, né? Porque contrato, você sabe que existe lá uma cláusula de confidencialidade. Mas eu tenho uma informação de que uma das condições impostas pelo Rodrigo Pastana para retornar ao estádio Brinco de Ouro foi uma multa altíssima
Então o contrato dele tem uma cláusula de uma multa rescisória de R$ 1,5 milhão de reais. Então, se o Guarani não quiser ficar com o Rodrigo Pastana, vai ter que pagar uma multa gigantesca. E aí, evidente, né? E se ele sair também, ele tem que pagar a multa, se ele optar por sair. Eu não sei se existe essa questão também, né? Provavelmente sim, mas não tenho essa informação. A informação que eu tenho de bastidor é de que a multa rescisória, porque ele saiu de uma maneira meio estranha quando ele estava aí. Até hoje o Guarani não explicou direito qual foi o motivo pelo qual dispensou ele, que vinha fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem. Então, provavelmente ele colocou isso como condição para retornar ao Estádio Brinco de Ouro.